aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Como sempre estamos aqui para dar as notícias mais importantes do Brasil e do mundo. E ontem tivemos o novo chefe do senhor Sérgio Fernando Moro trazendo um artigo onde ele mostra vários abusos da Lava Jato, dos lavajatistas. E aí fica claro, né, que para Sérgio Moro, mais importante que preservar sua biografia é colocar no bolso 750 mil reais para fazer alguns pareceres. Também tivemos ontem uma matéria extremamente importante. Meus amigos, eles não fazem mais nenhuma questão de esconder a criação da Frente Ampla. O MDB saiu para falar da Frente Ampla, o Brasil 247, só que teve uma matéria especial, aquelas que são todas editadas, um fundo diferente, a forma assim fluídica de você navegar, com a Ilona Zabor, onde ela se diz que ela nem é nem de esquerda, nem de direita. Ela fala sobre o seu grupo, o Agora, que é como se fosse um Renova BR, como esse grupo vem ajudando a costurar uma candidatura de Luciano Huck, aproximações com a esquerda. Ela fala do Sérgio Moro também. Tivemos aí também o Felipe Neto, algumas coisas de eleições que vale a pena a gente comentar. Tivemos também notícias de custo, quanto podem custar os cofres públicos algumas vacinas, e é algo bilionário, vai ficar bem claro, né? Porque o Dória está tão assim, de forma ferrenha, tentando fazer de tudo para conseguir. Vocês estão vendo o que, né? E vamos também falar sobre um vídeo, de forma um pouco até rápida, um vídeo polêmico de Bolsonaro. Despertou aí críticas nas redes, acho que aí alguns de vocês devem ter visto, é o vídeo do gigante. Muita gente tá falando que Bolsonaro vai desistir do Brasil. O que é que tá acontecendo? Qual é a minha visão sobre esse vídeo? Tem mais umas coisinhas para comentarmos, umas coisas que eu não falei aqui agora. Mas vamos começar, que também tem muita coisa hoje. Então, Renato aqui nos traz a informação do Valfrido Vardi, é o novo chefe mesmo de Sérgio Moro, sem achismo nem nada. Ele, junto com seu sócio Simão, contrataram o Moro para fornecer um parecer para um empresário aí bem estranho do mercado aí de mineração. E Renato fala o seguinte, ó: o próprio chefe do biografado Fujão, deixando claro que o lavajatismo não é teoria da conspiração. Sempre falo, lavajatismo é diferente de Operação Lava Jato. E o Valfrido fala o seguinte, ó: e a história se constrói sobre os abusos da Lava Jato e seu combate repressivo e pessoalização à corrupção. Depois do pioneiro espetáculo da corrupção, muitos estudos se seguiram e muitos se seguirão para confirmar o que dissemos primeiro. Você vê, ó, pessoalização à corrupção. Parece que tinha um lado, né? A Lava Jato, os lavajatistas, eles têm uma certa preferência e talvez eles protejam algumas pessoas. E vejam só que artigo interessante. Antes de mostrar o artigo, se você colocar no Google o Valfrido Vardi, só para você assim, ter um gostinho. O novo chefe de Sérgio Moro, além de ser sócio do Simão, que é ex-ministro do governo Dilma, olha só, o chefe do Moro, um ex-ministro do governo Dilma, e o Valfrido aqui, ó: Café com Boulos, diálogo com Valfrido Vardi. Para onde vamos? Entrevista com Boulos. Aí você vê, ó: Valfrido Vardi, o amigo rico que é cabo eleitoral de Boulos. Hoje recebo Valfrido Vardi, o Guilherme Boulos. Ou seja, Sérgio Moro está junto e misturado, trabalhando para um amigo pessoal de Guilherme Boulos. Quem iria imaginar, né, que o Sérgio Moro iria se juntar com o PSOL? PSOL, deve ser porque o Luciano Huck, né, ele também é amigo do Freixo, aí já cria essa trinca. Você não vê como é que se deu, inclusive, essa relação, né? Sérgio Moro e Luciano Huck, como foi que surgiu? A Ilona Zabor vai contar pra vocês. Ah, então é uma coisa bem importante, mais importante do que tudo. Não falei na chamada. Informações muito interessantes, mas muito interessantes sobre a presidência da Câmara. E parece que o governo tá com chances altas de levar mesmo a cadeira. Altas. Quem fala isso é o Fábio Faria e o Ciro Nogueira, que é presidente, é o líder do PP. Então vejam só. Mostrei ontem, só aqui para relembrar, que Sérgio Moro está aí trabalhando para um empresário, né, que está sendo acusado de inúmeras coisas, para receber 750 mil. Inclusive o próprio Intercept pontua isso. E aí quando você vai pela matéria, olha só o que é que o chefe do Moro diz, ó: não é só em Brasília que o prestígio da operação parece em baixa. Uma nova safra de estudos acadêmicos, incluindo trabalhos produzidos com a colaboração de pesquisadores estrangeiros, começou a promover uma reavaliação profunda do legado da Lava Jato, submetendo a olhar crítico as estratégias que deram impulso às investigações e suas consequências. Gente, se vocês analisarem de forma fria a Lava Jato como um todo, como ela começou, se você olhar como ela começou, a primeira busca e apreensão que deu origem é assim de um jeito assim, meio estranho. É de um jeito meio estranho. Os métodos dessa gente não são assim tão tradicionais.
Os autores desses estudos reconhecem que os êxitos da operação resultam do fortalecimento das instituições encarregadas de coibir os abusos de poder após a redemocratização do país, mas a vem também como produto de ações voluntaristas que contornaram as regras do sistema jurídico criminal para atingir seus objetivos e assim minaram sua legitimidade. Tradução: eles entendem que o Ministério Público brasileiro, o poder judiciário brasileiro teve alguns avanços, algumas consolidações, isso foi importante, foi assim, um dos caminhos que levaram a Operação Lava Jato a dar resultados, só que alguns resultados também, eles são consequências de ações estranhas que, assim, contornaram as vias normais. O pessoal fala, e os vazamentos lá do Verdivaldo deixaram isso bem claro. E olha só, aí fala que a legislação brasileira permite que o mesmo juiz seja responsável pelo controle judicial de uma investigação criminal e pelo julgamento das pessoas que forem acusadas depois, como no caso de Moro na Lava Jato. Só que tem regras para acontecer assim da forma como manda o figurino. Só que o Sérgio Moro foi além desses dois papéis, como mostram as mensagens vazadas do ano passado, trocadas por integrantes da operação no aplicativo Telegram e reveladas pelo site Intercept Brasil com a Folha e outros veículos. Segundo os diálogos, Moro orientava policiais e procuradores nos bastidores, reunia-se com eles para discutir estratégias e sugeria ações de comunicação com o público. Olha só, conversa com procuradores, a do Deltan são inúmeras, inclusive com o Deltan junto com outros procuradores. Com delegados, tem um que é ótimo, ele conversando com o Igor Romário de Paula, que é o delegado que inclusive está aí, auxiliando o Alexandre de Moraes. Agilizando as coisas, tem um print que é bem engraçado, que o pessoal fala o seguinte: o russo, ele já fez isso, daquilo, do jeito que tem que ser. Aí o pessoal assim, não foi bem assim, né? Esse russo é demais. O russo era como eles se referiam a Sérgio Moro, e os procuradores estavam meio assim, dando risada, um tom de deboche, da forma como o Sérgio Moro estava arquitetando, algumas ações aí, para algumas buscas e apreensões. Devem entender o que estava por trás. Como a Lava Jato conquistou grande simpatia da opinião pública desde o início, argumenta a pesquisadora, sempre houve um custo político elevado para os que contrariassem a operação. Além disso, os acordos de delação premiada impediram muitos colaboradores de recorrer contra suas condenações, o que restringiu o espaço para discutir as decisões de Moro em outras instâncias. Tradução: gente, por que essa questão da Lava Jato nunca veio assim para mídia, nunca ficou assim tão claro para muitas pessoas e só vem ganhar espaço depois da saída de Sérgio Moro? Em primeiro lugar, Moro aplicou aqui o que faltou na banda Estado e que ele aprendeu estudando a Operação Mãos Limpas: tornar a operação, suas ações, algo midiático e se transformar numa celebridade. Porque aí o apoio popular é tão grande que qualquer pessoa que chegasse a questionar ia ser assim, receber um escrutínio, o cara falava, cara, é melhor você ficar de boa, não pergunta o que é que esse pessoal tá fazendo. Olha só, Moro não é besta, ele usou isso daí para criar uma blindagem em torno da Lava Jato. E você vê, acordo de delação premiada. Se o cara fez acordo, já foi, tá resolvido, não vai para um próximo patamar, uma nova instância, onde o pessoal vai discutir para ver se o que o Moro fez foi ou não foi, e ainda assim tinha sempre aquela pressão popular. Lembrando aqui que eu não tô defendendo, aquele pessoal do PT, todo esse pessoal aí que deu ruim pra essa gente. A gente sabe muito bem que tem gente que passa longe de ser honesto, passa longe, mas uma coisa não elimina a outra, não elimina. E aí eu paro o Fábio Sais Silva, professor do Departamento de Estudos Internacionais da Universidade de Oklahoma, nos Estados Unidos. Uma estratégia de comunicação agressiva também contribuiu para a construção desse ambiente, ao elaborar um discurso político que, aos poucos, foi usado não só para justificar os métodos da Lava Jato, mas para ampliar os poderes das instituições à frente do caso. Veja como Sérgio Moro foi transformado em um herói, como a Lava Jato... Gente, percebam como a Lava Jato é algo tão sensível que hoje é utilizada para você colocar uma pecha em alguém. Por exemplo, eles não adoram falar que Bolsonaro é autoritário, que Bolsonaro é isso, que Bolsonaro é a favor de pauta X, Y, Z, assim como a gente também fala da esquerda, a esquerda é a favor da pauta X, da pauta Y, da pauta Z.
São pautas que você fala isso daí, a pessoa fala, pô, esse cara é contra isso? Então não presta. A Lava Jato se tornou algo quando você fala o seguinte, ó, essa pessoa é contra a Lava Jato, aí você fala, vixe, esse cara é a favor da corrupção. Eles criaram isso no imaginário popular, que ser contra os lavajatistas era ser contra a corrupção. Quer dizer, era ser a favor da corrupção. E o Aras vem falando, ó, a gente tem que preservar o legado da Lava Jato, agora tem coisas que a gente tem que colocar uma lupa em cima e dar uma olhada. E existem algumas pessoas dentro do Ministério Público que sempre apontaram isso, mas sofrem perseguição, como o próprio Aras vem sofrendo. Inclusive os lavajatistas tentaram pegar alguns deputados, como a Joyce Hasselmann, para tentar emplacar um projeto de lei que obrigasse o presidente, no caso seria agora Bolsonaro, a escolher o futuro Procurador-Geral da República, o novo PGR, com base na lista tríplice. Ele não poderia fugir da lista, como foi no caso Aras. Por quê? Porque eles dominam o Ministério Público hoje em dia. E aí, olha só, com o tempo, leis e instituições que tornaram a operação possível passaram a ser apontadas como restritivas, porque eles queriam ampliar seus poderes a pretexto de combater a ameaça representada pela corrupção. Criação do Partido dos Procuradores, né? Quem não lembra daqueles 2 bilhões que o Deltan tava lá, que ia formar uma nova frente e foi denunciado. Vocês viram lá, né? Sérgio Moro, ele amplia o poder, ele já trouxe inclusive para ele o COAF. O COAF, que nunca foi um braço do Ministério da Justiça, ele já traz para perto. Os lavajatistas, eles colocaram as mãos no COAF. E olha a quantidade de problema que isso trouxe para o Brasil. Olha a quantidade de problema. Eu não vou falar no Flávio, você pode pensar assim, COAF, o Flávio Bolsonaro, mas eu vou te falar onde está o problema. O COAF foi quem também deu assim um pontapé para aquela história do amigo de meu pai. Que, gente, tem que investigar? Tem. Só que alguns áudios, como por exemplo, do Deltan com o Roberto Leonel, era tipo assim, o Deltan falando, cara, não tem como dar assim, uma olhadinha assim despretensiosa, só assim dar uma olhadinha, como quem não quer nada. E aí o Gilmar Mendes falava, cara, como é que é isso aí? Quando eles conseguiram ter acesso. Como é isso aí dar uma olhada informal no COAF, em dados financeiros? Com base no que? Só pra dar uma olhada? Não pode ser assim. Então você vê o tempo ia passando, os lavajatistas a todo momento tentando ampliar o seu poder. Rodrigues, juíza federal em São Paulo, não discute o mérito das acusações dos procuradores. Ela se debruçou sobre documentos públicos e dados objetivos extraídos dos autos para tentar entender as escolhas feitas pelo ex-ministro Sérgio Moro quando era juiz responsável pelo caso no Paraná. Assim, colecionou evidências que reforçam as dúvidas sobre a isenção do ex-magistrado na condução da operação. Só reforçando, né? Todo mundo hoje em dia já sabe que realmente Sérgio Moro o tempo todo tentou proteger a cúpula do PSDB. E aí, olha só, Moro foi celebrado por impor celeridade às ações da Lava Jato e aplicar penas rigorosas a políticos e empresários corruptos. Mas Rodrigues mostra que alguns processos andaram mais rápidos que outros e conclui que houve uma estratégia deliberada para fazer as investigações avançarem na direção almejada por procuradores, em que o papel de Moro como juiz se confundiu com o do Ministério Público. Aí são os vazamentos que mostram como Moro estava arquitetando todo o caminho. E aí, mudando um pouquinho de assunto, só que vem tudo se juntando, porque esse projeto lavajatista, ele já se tornou político. Hoje em dia, a Lava Jato está marcada na história brasileira, e é onde Sérgio Moro, Deltan e várias outras pessoas tentam se segurar para continuar, né, e criar uma base política e implantar o seu projeto de poder. Como vocês estão vendo agora, essa união com Luciano Huck, com Flávio Dino, Marcelo Freixo, o pessoal do PT. E aí a Luana Zabó, ela é peça-chave, sempre falei pra vocês, inclusive a gente tá sempre aqui trazendo tudo que ela vem falando, mostrando as aproximações dela com Felipe Neto, algumas outras pessoas. E o Grupo UOL começou a fazer uma série de reportagens, aqui olha só, ECOA, é mais ou menos assim, e chama a Ilona de A Conselheira. Ilona Zabó não é nem de direita nem de esquerda, mas foi ameaçada e busca nova política. Você vê, olha que matéria, né? Olha que capa, foto muito bem feita, alta qualidade. Você vai descendo, é uma experiência completamente fluídica. E você vê, ó, nem de esquerda, nem de direita. Somos pra frente. Isso não lembra o isentismo? Vocês já conseguem ter na cabeça de vocês qual o nome do que eu falei lá atrás? Episódio 357, Dossiê Frente Ampla. Quem seria, né?
uma boa filósofa para a gente prestar atenção em como seria a estratégia dessas pessoas? Hannah Arendt. A gente vai falar um pouquinho dela logo menos. Mas vocês veem, a gente vem falando da frente ampla, isso aqui me deixa muito feliz quando eu vejo pessoas lá no meu Twitter me respondendo o seguinte, fala o seguinte, ó, olha aí, Kim, a tal frente ampla, e você vê a TV 247, a TV do PT, fazendo aqui um videozinho do, ó, Bom Dia 247, frente ampla se forma em torno de bolos. Olha a frente ampla, cada dia mais consolidada, ela já saiu do papel, ela está se fortalecendo a cada momento. Você vê que o próprio MDB já assume que existe hoje uma frente ampla. O MDB respeita a legitimidade da frente de partidos de esquerda. Mas quem conhece a frente ampla é o MDB, que já liderou em 84. Há setores que desejam jogar o partido para os extremos, à direita. Não aceitaremos. O MDB é o ponto de equilíbrio radical de centro. Olha só, o MDB está tentando marcar o seu lugar, né, dentro da frente ampla para liderar. Eles não querem ser uma linha auxiliar e eles também não querem ficar de fora. O MDB está dentro. O MDB que fez aquela coligação MDB, DEM, PSDB. Inclusive colocou aí um vereador na chapa do Bruno Covas para já fazer parte do processo. Em São Paulo existem algumas conversas que caso o Bruno Covas vença, não se sabe até quando ele vai conseguir ficar na frente da prefeitura pelas suas condições de saúde. Então o MDB assumiria a prefeitura. O Dória tem aí como vice-governador o Rodrigo Garcia, que é do DEM, amigo do Rodrigo Maia, tá à frente também das privatizações em São Paulo. Então você vê tudo o que vem sendo desenhado. Inclusive o Maia estava na última sexta-feira em São Paulo para conversar com Dória e o Rodrigo Garcia, né? Conversar o quê? Eles devem saber. E aí vamos ver sobre as questões da Ilona. E gente, é muito interessante. Olha só como já começa. Essa é a primeira frase dos parágrafos desse artigo. Ilona Zabó trabalhava nos bastidores. Isso diz muito. A grande mídia, a esquerda, está avisando que a política é feita como? Tem as caras, que estão assim, todo mundo vê, tem os intelectuais, tem os lobistas, tem aquela galera que são os articuladores, que fazem as coisas acontecerem e agem, né, nas sombras, quando ninguém tá, e faz muita diferença. Então, Ilona Zabó é uma dessas pessoas que fazem coisas tomarem formas, alianças, conchavos. Ela trabalha nos bastidores. Bastidores. Por isso que eu falo. Você lembra quando eu falei? Gente, o Felipe Neto tá reclamando que ele não vai defender do Moro, nada. Não vai. Até toda hora chegar, Ilona Zabó, que ele tanto compartilha, trocam, sabe, palavras todos os dias na internet, carinho e por aí vai. Na hora que ela falou, Felipe, apoia o Moro, vai acontecer. Ela vai resolver isso. Olha só, tá aí. Inclusive o Felipe Neto falou que já falou anteontem, né, que ele vai apoiar qualquer coisa contra Bolsonaro, ou seja, Sérgio Moro. Essa foi a pergunta. Pô, tem aí a chapa do Moro, o Huck. E aí, ele, não, qualquer coisa contra Bolsonaro eu apoio. Mesmo tendo sido sempre o rosto do Instituto Igarapé, um grupo civil que estuda as áreas de educação, políticas de drogas e segurança pública, também é uma das lideranças do Agora. Agora, o que é o Agora? O Agora é tipo um Renova BR, um grupo suprapartidário que tenta juntar pessoas, sabe, para tentar implantar um projeto de poder. Então, é um movimento que oferece oficinas políticas a possíveis candidatos. Foi Ilona Zabó que costurou discretamente a candidatura do presidente ou do apresentador Luciano Huck a um dos membros do grupo à presidência de 2018 e pode ajudá-lo caso decida disputar o cargo mais importante no país no próximo pleito. E ela desconversa, tem muita água para rolar. Será? Neste mês, Ilona lança um livro para narrar a experiência e explicar sobre como participar do debate cívico, o que fazer, né? Dar o direcionamento para a militância desse grupo. Então está produzindo livros. A Ilona tem esse negócio aí, né? Uma lobista, intelectual, agindo nos bastidores. Vai vendo, Luciano Huck, Sérgio Moro. Como um cidadão convencional pode participar da política? Pergunto a Ilona e ela responde. Você deve se perguntar sobre o movimento para participar da política convencional. É o primeiro ponto. Respondida a pergunta, busca por um partido com afinidade ideológica. Os partidos muitas vezes nem representam ideias, são vazios de propostas e distantes da população. Por isso, movimentos sociais
ajudam em um programa a se firmar em seus princípios e a fazer diálogo de um lugar onde você tem um pertencimento. Movimento social, pertencimento, sabe? Estão acima dos grupos. Vocês lembram? Quer dizer, eu acabei de falar, né? O Renova BR é um movimento suprapartidário e muitas vezes eles precisam, sabe, bater continência para esses movimentos em vez do partido. O que foi que a gente falou ontem da Tabata Amaral, que a esquerda falou, não, ó, a Tabata está apoiando o Boulos, como se ela não fosse apoiar o Boulos, mas é surpresa porque ela nem sempre apoia a esquerda, porque ela voltou a favor da Previdência, olha só. Então mostra que ela está muito mais assim, fechada com o Renova BR do que com a esquerda. E a Luna Zabó tá falando isso, e uma coisa interessante foi aquela autocrítica que eu falei logo depois no dia antes da eleição, soltei no domingo de manhã um vídeo, na verdade no dia do domingo de manhã, onde a própria esquerda estava falando que a renovação chegou, como vocês podem observar que, quando for a última vez que vocês ouviram falar da CUT? Tem muito tempo, não? Vocês ouviram falar da CUT essa semana? Vocês ouviram falar da CUT na semana passada, semana retrasada? Percebendo como a CUT desapareceu? Gente, a esquerda se renovou e hoje não são mais os sindicatos que têm destaque, mas sim os movimentos sociais. Principalmente porque eles perceberam que nesse mundo de internet, esse mundo que a gente precisa captar os jovens, o jovem se interessa muito mais por causas, por ideologia, né? Sabe, o jovem quer mudar o mundo do que por sindicalismo. Já foi o tempo. E a Ilona Zabó está apontando, ó, hoje o foco é movimentos sociais. É assim que a gente vai implantar a nossa agenda. E aí também perguntam, os conselhos realmente funcionam? Qual a situação hoje? E ela fala o seguinte, ó, é preciso estar disposto ao diálogo. E se você não o exercita, acontece o que está acontecendo hoje. A gente não constrói caminhos duradouros para o país. Pela primeira vez, desde a redemocratização, vejo uma ameaça muito grande. A participação da sociedade civil foi extremamente restrita, se não extinta. E ela fala, ó, ainda há grupos empresariais com assento em conselhos, mas não há quase discussão com grupos filantrópicos e de interesse público. Já comento sobre isso. Este governo, infelizmente, fechou parte desses espaços. Perdemos assento à mesa e em várias áreas onde as políticas públicas estão prejudicadas, como meio ambiente, direitos humanos e educação. Traduzindo, para os críticos do governo, algumas pessoas que falam, mas Bolsonaro está dando cargos para tal pessoa, a Ilona Zabó está falando que hoje essas vagas em conselhos, em autarquias, vagas chaves, de posições chaves que podem determinar, né, para onde a sociedade vai caminhar, não tem mais. Bolsonaro barrou esse caminho. Bolsonaro barrou, sabe? Falar, não, cara, não vai ter espaço. Assim como Bolsonaro está preocupado, as pessoas que estão lá no Conselho Superior de Educação, que vão definir, né, o caminho, autarquias diversas, Anatel, CVM, ANEL. Então aqui, ó, você lembra que a própria Ilona, ela foi indicada por Moro, se não me engano, não lembro se foi o Conselho Penitenciário. Anyway, né, de qualquer jeito, não tá aí. Ela tá falando que o governo está olhando, ó, age na calada da noite. Na calada da noite, o governo não está dando espaço para esses movimentos de esquerda conseguirem assento em conselhos-chave. Olha aí, ela está elogiando o nosso governo, né? Ela tá uma mensagem para a esquerda, tá falando que eles precisam conseguir essas cadeiras e tá falando que o Bolsonaro não deixa. Olha aí o presidente. Você fala que grandes grupos empresariais ainda participam do conselho. Qual o efeito disso? Ela fala, ó, pô, em geral, o Conselho de Desenvolvimento Econômico há representantes de associações de áreas específicas. Desde que sejam as claras, faz parte do jogo. Por exemplo, tem uma associação automobilística representando seus interesses. Outra parte é ter sindicatos de trabalhadores na mesma área, ou ter empresas que estudam o impacto dos automóveis na mesma mesa. É saudável. Em um país é preciso ter todos os setores funcionando. Hoje temos representantes de áreas da economia e não temos contraponto. Tradução. Hoje, quem ainda tem algumas cadeiras são as pessoas do mercado financeiro, industriários, grandes comerciantes, grandes empresários. Vocês entendem por que o Rodrigo Maia está fazendo live para 500 pessoas, 100 pessoas para XP, o pessoal do Grupo Itaú, porque o Lira, em busca de apoio para a presidência da Câmara, em vez de se encontrar com deputados, ele viaja para São Paulo para conversar com
banqueiros ligados a Bradesco, Grupo Votorantim, Flávio Rocha. Vocês entendem como é que funciona? Isso aqui é o lobby que a gente tanto fala e que a gente pode encaixar, inclusive, naquela explicação clássica que eu sempre falo do Felipe Martins, que ele diz: o conservadorismo precisa entender, os conservadores, como é a dinâmica de poder e o processo decisório em Brasília. E uma vez que entende, tentar se tornar uma das forças mais importantes. A gente não tem um conselho, a gente não tem um grupo organizado, a gente não tem um lobby organizado para tentar emplacar as nossas pautas. Ainda somos extremamente desorganizados. Olha aí. Ainda na matéria fala o seguinte, ó: o declínio dos conselhos é algo que surge quando? Quando é que surge esse declínio? E ela fala, ó, bom, era bem equilibrado, sabe? E ela fala que é fruto do governo atual. Quem de fato retirou representantes e fechou conselhos foi o governo atual. Só estão mantidos conselhos impostos por lei. Para ser muito honesta, não é de interesse ter conselhos ou tê-los só para inglês ver. Não é um governo que recebe bem opiniões adversas. Traduzindo, Bolsonaro não vai aceitar, sabe, a pauta de esquerda. Aí, meus amigos, tá aí. Só os que são impostos por lei. Ela tá aqui, ó, defendendo o presidente. Ela tá chorando, mas tá uma defesa, né? Mostrando aí o quanto Bolsonaro tá olhando de perto essa situação. Cargos chaves não irão. Vagas chaves não irão. Mais uma vez ela reforça isso. Olha o Bonorinho aí. Depois pergunta, ó, em relação às políticas de substâncias ilícitas, uma das táticas utilizadas em alguns estados norte-americanos foi a liberação e comercialização do orégano. Como seria um modelo brasileiro sobre a política? Olha o que é que ela quer implantar, né? Ela diz que, olha só, pela primeira vez na história, além do orégano, para os medicinal recreativo, o Oregon descriminalizou o uso de tudo. Tudo! Você pode usar tudo, não é crime mais. Não é crime mais, não é mais crime. E fala que o Canadá fez redução de danos, especialmente naquela que te torna um super-herói, né? É nesta linha que pensamos para o Brasil. Olha aí o Sérgio Moro. Olha aí a linha do projeto de poder lavajatista. Olha o que eles querem implantar. As drogas devem estar na área da saúde, não é para lidar com o Ministério da Justiça nem nada. Aliviaria o trabalho da polícia e da justiça e melhoraria a situação carcerária. Olha só, liberar preso. Não precisa lidar com a cadeia, vamos liberar. Já que a maioria das prisões são contra dependentes que vendem pequenas quantidades e não apresentam ameaças para a sociedade. Não é ameaça, é só quantidade pequena ali pro jovem de 12, 13, 14. Não, é besteira. Olha o que a gente está lidando. Olha a importância de combater isso. E essa frente ampla, ela vai deixar claro que eles não só estão mirando na presidência da República. Por isso que isso aqui é tão importante. Eles já estão criando um projeto de poder. Serão governadores, deputados, senadores, sabe? Tudo para tentar avançar em todos os aspectos possíveis. Ela fala o seguinte, ó: quem faz este tipo de uso deve ser tratado pela ciência. Pela ciência, sabe? Não só por dogmas e religião como no Brasil. Olha o que eles defendem. E ela fala o seguinte, ó: a força política para avançar neste momento, e ela fala, ó, hoje eu diria, infelizmente, que não há força política para avançar. Rodrigo Maia recebeu estudos técnicos sobre a regulamentação, a pedido dele, então o próprio Maia pediu, mas até hoje não foi pautado. Por quê? Porque não tem como passar. Politicamente não há vontade devido a uma obstrução no debate a nível federal. Traduzindo, a presidência da República não vai passar. O presidente hoje tem uma base de mais de 200 deputados e, amigo, não vai passar. Não vai passar. Não adianta. Não vai passar. Não vai para frente. Maia pode tentar, a esquerda pode votar em massa. Não vai passar. Não vai passar. Você é uma das criadoras do Agora. Olha só, isso é interessante. O que quer de fato um movimento de renovação política? O Agora surgiu para juntar uma rede de lideranças de uma geração. É um núcleo de jovens adultos, digamos assim, com contribuição para áreas de interesse público. São pessoas que gostariam de servir o Brasil em cargos técnicos, eletivos, para ter um país mais simples, humano e sustentável. Traduzindo, é um grupo para reunir pessoas em todas as áreas. Todas as áreas eles têm gente. Eles terão um banco de reservas. Há movimentos como o Acredite, o Renova BR, a Bancada Ativista, e são movimentos com olhar eleitoral. Nós criamos o Agora para implementar uma agenda, não só pela via eleitoral, não só. Então, é um grupo de avanço da sociedade, é um plano de poder.
Eles não focam só na política partidária, é em tudo. Eles têm ONG, eles têm sindicatos, eles têm movimentos sociais, líderes, pessoas da TV, a mídia, é tudo, influenciadores, youtubers. E uma coisa interessante que eles falam aqui, você pode analisar na direita. Se eu perguntasse para você aqui de forma rápida, você consegue me dar 6 nomes, um para STJ, nem PSF, STJ, CGU, DPU, TRF, CVM e Anatel? Você consegue me falar 6 nomes aí agora, rápido? Eu acho que você teve um pouco de dificuldade. Eu só pedi 6 nomes. Vocês percebem como na direita falta um banco de reservas? Falta um banco de reserva. E às vezes, quando aparece o nome, a própria direita é a primeira a reclamar que o nome não presta. Vocês estão vendo como são as coisas? Gente, a gente precisa criar um banco de reservas. Pessoas precisam fazer cursos públicos, precisam se engajar em algumas áreas, precisam começar a criar ONGs, associações de bairro. E aí a matéria da Walton me pergunta, mas e aí, esse grupo de vocês? É de direita ou de esquerda? E ela fala, né? Diria que tem gente de centro-esquerda e centro-direita no agora. É um movimento que busca consenso sobre o que funciona. Não acreditamos que as caixinhas definem mais quem somos. E aí que eu falei lá no início, a Hannah Arendt é uma das primeiras filósofas que traz essa ideia, sabe? Sem ideologia. Não somos nem de direita, nem de esquerda, somos contra os extremos. Somos contra o bolsopetismo, né? O comunismo de direita que o próprio Manuel Santos Cruz fala. Inclusive ela cita o Santos Cruz nessa notícia, nem vou trazer essa parte, que é uma parte, assim, besteira. Então, esse grupo, essa filosofia é o quê? A gente foge dos extremos, a gente elimina, a gente cria uma estrela de tesouras pequena, vai ficar aqui 2 grupos, então que tá a extrema esquerda meio que desaparece, o PT, não vai ter, eles não conseguirão ser protagonistas, a direita real também não existe, e eles vão se dedicar a pautas, sabe, universais. Vamos lutar contra a corrupção. Gente, será que existe uma pessoa no mundo que é a favor da corrupção? Óbvio que não. Então, a pauta universal, qualquer pessoa defende. Existe alguma pessoa que é contra a democracia? Não, por isso que eles são, né? Então vamos defender a democracia, todo mundo é a favor. Vamos defender o meio ambiente. Tem alguém contra o meio ambiente? Então lá atrás, na época que eu cheguei nessa conclusão, foi o seguinte, saiu um artigo do El País, onde fala do Felipe Neto, fala assim, se a Hannah Arendt ainda estivesse viva ou ressuscitasse, ela estaria orgulhosa do Felipe Neto. Eu falei, opa, peraí, que história é essa? Quem é essa Hannah? Por que o cara tá citando essa mulher? Isso aqui é importante. Daí é importante a gente estar sempre vendo o que essas pessoas falam. Mostra o caminho, sabe, para onde a oposição está indo. Mas vocês se falam, e aqui agora é uma pergunta que a UOL faz sobre se a Ilona Zabol conversa com o Luciano Huck. Ela fala, ué, o Luciano Huck é membro do movimento. Claro que sim. Eu conheço o Luciano e assim como todos os membros do Agora, tenho relação próxima. É uma rede de confiança, eu conheço todo mundo que está ali. Sim, conversei e converso. E onde é que será que saiu? Sabe, essa conversinha de Moro com Luciano Huck. Que o Moro quis marcar. Será que o Moro mandou um whats? Ô, Ilona, me passa aí, pô, o contatinho do Luciano Huck, eu trocar uma ideia com ele, chama ele aqui pro almoço aqui em casa. Será que foi isso? Não sei. Ele mantém conversas com Moro, com Mandetta. Os 2 últimos eram do governo. Qual a diferença de fato para uma chapa no futuro formada por ex-membros do governo atual? Ela falou, só para deixar claro, estive com o Moro talvez 2 ou 3 vezes na vida. Tive a reunião no dia que aconteceu a campanha, pela minha saída, foi uma reunião que nunca mais falei desde fevereiro de 2019. Será que ela nunca mais falou com o Moro? O que é que vocês acham, gente? Ele perguntou, nem por WhatsApp você pergunta com o Moro, ela fala, não falo, isso, aquilo, outro, sai de perto de mim. Ela fala o seguinte, ó, acompanhando o Luciano pelos jornais, ele já conversou de Flávio Dino, governador à esquerda do Maranhão, a Sérgio Moro. As conversas não estão em um âmbito só, mas em muitos. E foi o que eu falei, não é discussão só pela presidência da República, tá olhando o espectro completo. É cargos, governos, Congresso, tudo, eles estão olhando para tudo. É um plano assim de 10, 15, 20 anos, prefeitura, vereadores, eles estão olhando em tudo, eles querem implementar um projeto de sociedade, um projeto de poder. Olha aí, a Ilona tá contando tudo. A ansiedade sobre as lideranças e alternativas no futuro, mas estão desejando algo que pode acontecer
do que efetivamente decisões que estão para acontecer. Enquanto cidadã, espero que a política forme uma frente mais ampla que não fizesse a história da esquerda e direita, mas com os moderados de plantão, os isentões. É um pensamento dos desejos do agora, mas não participo de partido político. Pela interação a partir do meu trabalho com políticos, acho que não estão prontos para uma coalizão que pode salvar o país de qualquer projeto político mais autoritário. Ainda não estão prontos, tem que ter um certo trabalho, por isso que estão fazendo tantas reuniões, e então assim, não está pronto, a gente tem que realmente trabalhar em cima disso. É o que estou falando, vem se consolidando, ainda não está acontecendo 100% a frente ampla. Aqui algumas disputas internas, alguns pontos que tem que ser conversados. Conversando com um amigo meu, que realmente faz análises políticas de verdade, ele está falando o seguinte, ele trabalha com o mercado financeiro. Ele fala que hoje o mercado vê esse pessoal da esquerda de uma forma que é o seguinte: o PT tem problemas com os outros partidos que ninguém mais aceita, sabe? Lula, cara, não dá mais Lula, queima filme. Eles sabem que vai dar errado, porém o PT ainda tem a base, ainda consegue articular. O PT tem muita base eleitoral mesmo. Já o PDT do Ciro Gomes tem muito dinheiro, é ligado ao Partido Comunista, já apoiou a candidatura do Ciro, ainda consta lá, no site oficial do Foro de São Paulo, vem mandando muito na esquerda do Brasil. Só que não tem a mesma base. Não tem essa tensão aí. O Ciro não vai querer desistir de uma candidatura para 2022. E aí você tem outras pessoas que seriam até aceitas por alguns grupos de poder que tem dinheiro, como, sei lá, empresários, banqueiros diversos, como o próprio Rodrigo Maia. Só que esse pessoal não tem capital político, sabe? E simpatia eleitoral. Então tem uma tensão entre alguns grupos que precisa ser resolvida e várias pessoas veem isso meio que insolúvel para 2022. Fala assim, cara, para 2022 está bem complicado, mas para 2026, 2030, aí a coisa começa a mudar um pouco. Vai vendo o cenário que vem se desenhando. E aí sobre o agora, para mostrar para vocês como são as coisas, se lembra que eu falei lá atrás, que foi 327 o episódio, deve ter mais de 80 dias já. Eu falava do Hussein Kalloo, que era o assessor especial da presidência na era Temer. Era como se fosse o Felipe Martins do governo Temer. É ligado a Harvard, opositor ao presidente. Ele é um dos membros do Agora. É outra pessoa também que está sempre articulando para avançar com essas pautas. E aí você viu, altíssimo nível, a moçada do Agora arrasou. Parabéns, Paty, Nathalie, Ilona, Luciano, Ronaldo, Priedu e Marina. Aí você vê, Luciano Huck, junto com Luana Zabó, juntos com Hussein Kalloo, discutindo políticas públicas e renovação política no MIT, na Harvard, Kennedy School e na Columbia University. Só gente grande. E vem conversando desde abril de 2018. Isso aqui é de abril de 2018. Que é outro membro que vale a pena ficar de olho aberto. O retrato perfeito do que o Hussein representa é matéria na CNN que o Paulo Artung, o principal articulador Luciano Huck, traz aqui para defender ele. E o Hussein está compartilhando, que diz, ninguém é rico no Brasil enquanto houver tanta desigualdade. Luciano Huck, tentando se colocar aí para o mundo. Aí você vê, o Hussein compartilhando aqui o movimento agora, que ele é membro, para falar que a judicialização das eleições fere a confiança no processo. Ou seja, você não pode ir na justiça para tentar, provar que tem algo estranho ou você pedir alguma coisa que você acha que está errado. Você não pode questionar em nada. Tem que aceitar, não pode acionar a justiça. Senão você está ferindo a confiança no processo eleitoral e nas instituições democráticas. Olha só, a democracia está ficando frágil, Está entrando numa recessão democrática, como o Barroso mesmo diz. Olha só, falou e disse Luciano Huck. Vitória importante para os Estados Unidos e o mundo. Você sabe o que ele está falando, E ele fala aqui, à exceção dos eleitores que votaram no Trump, família bolsolavista, Putin, Netanyahu, Maduro, Partido Comunista, meia dúzia de ditadores do Oriente Médio, o resto do mundo estava torcendo pela derrota de Trump. Gente, peraí. Os amigos do Dória não queriam que o cara perdesse? Olha o nível de pensamento que é do cara. E ele tem vários congressozinhos aí, para defender os amiguinhos do Dória, essas políticas no Brasil. Olha o cenário que vem se desenhando. Aqui de novo, compartilhando análise do Luciano Huck sobre como o Brasil precisa reestruturar a sua visão estratégica com urgência no âmbito do meio ambiente. E aí, mudando de assunto um pouquinho, porque esse pessoal está trabalhando de um lado, mas o governo federal também está trabalhando de outro. E quem deixa algumas coisas no ar, numa entrevista que bateu em todo mundo,
foi aqui na Folha de São Paulo, foi o Ciro Nogueira. Ele falou umas coisas do presidente, deu assim uma pancadinha assim de leve, nada assim pra esculhambar, falando que assim, Bolsonaro não deveria ter se envolvido na eleição, isso daí, devia ter deixado rolar, sabe, pra não gerar nenhum desgaste. Mas também bate no Rodrigo Maia, bate no Dória, bate em todo mundo. A entrevista foi bem interessante, olha só. Apesar de a maioria da maior parte dos candidatos apoiados pelo mandatário terem tido resultado ruim, o Ciro Nogueira não vê a eleição municipal como uma prévia de 2022. Diz que apoiará Bolsonaro na próxima disputa presidencial e que seria um sonho tê-lo filiado ao partido. Gente, eleição presidencial não é eleição para prefeito. Para prefeito o cara pensa assim, vem cá, o que é que o prefeito vai fazer? É coisa assim real, vai estar pra rua, vai fazer obra. O cara sente, às vezes volta do amigo, do primo, do irmão, gente que ele realmente conhece do dia a dia. Já para presidente é diferente. Vocês acham que o Centrão, esse pessoal que conhece política de verdade, não, assim, não confunda com política filosófica como a direita conversa. A gente entende de política filosófica como ninguém. Ideologia, sabe? Essa tensão entre esquerda e direita, tudo aí que a gente vem discutindo nessas questões de pautas mesmo, avanço de pautas, a gente entende como ninguém. Agora, política partidária, leitura do cenário, quem vence e quem perde, esse pessoal sabe, tá por dentro. Eu tenho certeza que o Centrão, eles não querem perder. Vocês acham que o Centrão tem algum interesse em sair da mamata? Vocês acham? Perder algum poder? O Ciro Nogueira tá falando, cara, eu vou apoiar Bolsonaro, porque ele tem certeza que Bolsonaro vai vencer. Ou seja, até 2022, pelo menos, é vantagem para eles apoiar Bolsonaro. Por quê? Porque ele também vai estar capitalizando votos para o partido dele. Então é interessante. Quanto mais ele ajudar Bolsonaro, mais ele consegue melhorar a imagem do PP, mais ele também consegue poder. É um jogo de ganha-ganha. É um jogo de ganha-ganha. E aí fala o seguinte, ó. Pergunta. O PP registrou um dos melhores resultados na eleição municipal. A que o senhor atribui o êxito do partido? E ele responde: primeiro, há um planejamento bem feito. Tivemos o foco em cidades médias e pequenas, que é um perfil do partido. Aí você vê, ó, política partidária. Eles sabem o que fazer para chegar lá. Política partidária é saber jogar, é fazer campanha nas ruas, é conseguir votos reais. Então, um pessoal que sabe como fazer política já tá falando, eu vou apoiar Bolsonaro. É porque ele vê de forma clara que, mano, o Bolsonaro tá reeleito. Não vou perder meu tempo. Não vale a pena atrair Bolsonaro. É um recado para o bolsonarismo. Ele fala o seguinte, ó, olha, vou dizer que a eleição municipal não tem nada a ver com a eleição nacional, porque senão o Bolsonaro não estaria eleito. O que elegeu o Bolsonaro em 2016? Não tinha ninguém com o perfil dele. Cada eleição é uma eleição. A de 2016 não influenciou na 2018, como essa não vai influenciar na 2022 decisivamente. Tô falando aqui, ó, cara, 2022, Bolsonaro segue muito forte, não vale a pena apostar contra. E aí fala, ó, o PP está fechado com o presidente de 2022 e ele fala mais uma vez, olha, eu tenho certeza da reeleição do presidente. O PP está fechado com ele em 2022. O PP tem um histórico de fidelidade aos projetos políticos dos quais faz parte. Como é que a gente vai explicar que vai participar do governo Bolsonaro e na véspera vai trocar de candidato? E o presidente, para perder a eleição, vai ter que mudar o maior dos paradigmas. Enquanto isso, nunca um presidente perdeu a reeleição. E realmente, gente, nunca um presidente perdeu a reeleição. Tudo indica que Bolsonaro venceu. Tudo indica. Agora, com o nosso problema, a gente conseguir cadeiras, governo, Senado, Câmara Federal e câmaras estaduais. Isso que a gente tem que se preocupar. E aí pergunta, o que é que o senhor chama de estabilidade? Bom, aprovar as propostas que ele vem defendendo. Esses partidos de centro são os responsáveis por tudo que foi aprovado no país nos últimos 30 anos, seja a direita ou a esquerda. Doa quem doer, essa é uma verdade que a gente tem que meio que aturar. A forma como a política brasileira acontece, como a gente não tem plebiscitos nem nada, a gente só consegue vencer no voto. A gente precisa de 257 votos, ou maioria simples para alguns tipos de lei, e para uma PEC a gente precisa de 308 votos. Se a gente não tem votos, as coisas não avançam. E nem a esquerda, nem a direita jamais obtiveram 308 deputados. Sempre o centrão, né, fica com a maior bancada, os seus políticos fisiológicos. Daí o motivo de Bolsonaro se alinhar com essa gente. Por quê? Porque não dá, gente, não dá. Enquanto tiver
não tiver 308 deputados, não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Bolsonaro não vai fazer uma revolução, gente. Não vai, não é via revolução que a gente vai mudar o Brasil. Eu sei que muitos acham o caminho, mas Bolsonaro, ele não vai seguir esse caminho. Ele não vai seguir o caminho revolucionário. E aí pergunto, o senhor acha que Bolsonaro precisa se afastar do núcleo considerado mais radical do governo? Ele fala, pô, não vejo necessidade de se afastar de ninguém. Agora o Bolsonaro do ano passado é muito diferente do deste ano. O Bolsonaro trouxe mais estabilidade. Ninguém está mais na porta do Congresso Nacional para fechar o Congresso. Ninguém está mais na porta do STF para fechar o Supremo. O país vê isso. Isso daqui eu fico assim meio... Eu não gosto dessas afirmações finais, mas você vê que é inegável que essa mudança de Bolsonaro trouxe uma calmaria. A gente não tá vendo mais a mídia todo santo dia criando narrativa e tentando falar de impeachment do governo. Parou. Sabe, isso dava no saco. Então era assim que ele falava, meu Deus, que absurdo a mídia tá fazendo. Então, eu acho que Bolsonaro, ele pegou um certo traquejo, porque ele viu que o poder executivo é algo novo. Ele tinha 28 anos de experiência enquanto deputado, vereador, poder legislativo é diferente. Falou, cara, não dá pra agir da mesma forma. Vem aprendendo e pra mim o governo vai tendo uma evolução muito boa. Muito boa. Se você comparar o primeiro ano do governo com o segundo ano em termos reais, não de narrativa, mas em termos de reais, coisas que foram aprovadas, como foi feito, gente, evoluiu muito bem. O governo vem evoluindo muito bem. E pergunto, recentemente, o apresentador Luciano Huck teve uma conversa com Sérgio Moro para articular uma alternativa a Bolsonaro. O que acha desse movimento e como vê a aliança Huck-Moro? Então ele diz, difícil vir uma chapa dessa. Acho que o Moro quer ser candidato quer ser a presidência, mas eu não vejo viabilidade eleitoral. Acho que ele vai acabar sendo candidato ao Senado. E a gente já falou disso. Moro deve sair como senador. E diz, a aliança do presidente com o Centrão foi muito criticada porque apoiadores e o próprio Bolsonaro chamavam de perfis fisiológicos dos partidos. Como justificar a aliança do presidente com vocês se eles antes os criticavam por fisiologismo? E ele diz, a mídia por vezes quer insistir nisso, mas não é verdade. Começamos a votar com o governo muito antes dessa questão de governo. Veja os índices, não é só o progressista. E realmente o pessoal do Centrão, assim, começou a ver que, cara, é melhor apoiar o governo. Esse pessoal realmente vem, assim, votando e realmente existem índices. Inclusive o governo monitora isso. O governo monitora. Pra quem, se juntou com o Centrão, nada melhora, nada vai pra frente. Galera, olha em termos de votos. As propostas que Bolsonaro coloca e o que é que avança. Eu falei até umas coisas ontem, algumas pessoas falam, adiantou de quê? Um monte de coisa aí caducando. Gente, MP caducar é Rodrigo Maia. Ainda o Centrão pode ser forte como for, o Centrão não é o DEM não faz parte do Centrão. Ou seja, se Maia não quiser colocar para votar, não vai conseguir colocar. O que você pode medir sobre a aliança com o Centrão são coisas relacionadas a votos. Estão votando a favor ou contra o que o governo quer. Isso é o que você vai medir a temperatura do Centrão. E aí, aqui é a parte mais interessante, que é a presidente da Câmara, e diz, o PP tem um candidato à presidência em fevereiro, e diz, hoje, um nome hoje que está se consolidando é o deputado Arthur Lira. É uma decisão do partido, se fosse hoje, era o escolhido pela grande maioria do partido, o deputado Arthur Lira, que é o líder. O presidente Bolsonaro endossa o nome do Arthur Lira. Rodrigo Maia deu entrevista para a Folha em que disse que o Lira é o candidato de Bolsonaro. E aquele, de forma assim esperta, diz, eu acho que deixaria o presidente feliz, mas não é o presidente de Bolsonaro, porque muitos deputados estão falando que eles não votarão no presidente do governo, no presidente da Câmara ligado ao governo. Tem que ser um presidente da Câmara, não do governo. Então ele tenta fazer aquela maquiagem, né? E olha só, olha isso daqui. Quando Maia foi eleito na última eleição, havia notícias de um acordo de que o DEM sairia naquele ano e o PP agora. Houve um acordo? Ele disse sim. E, gente, acordos, por mais que algumas partes não cumpram, o DEM não é só Rodrigo Maia. O DEM não é só Rodrigo Maia. Se o Ciro Nogueira tá falando que teve um acordo e vai, cara, tudo indica que realmente o Arthur Lira tem muita chance, mas muita chance de vencer. E diz, e o senhor acha que o Maia descumpre esse acordo? Ele diz, o Maia é um dos melhores amigos que eu tenho, mas o candidato de Maia se chama Rodrigo Maia. Ele diz, mas ele não pode porque a Constituição proíbe, precisa que o Supremo autorize. E diz, a permissão para o Rodrigo ser candidato não pode ser uma emenda só. Se permite que o Maia seja candidato.
O nome dessa emenda seria Odorico Paraguaçu, porque é a volta do coronelismo. Isso aí abriu precedente para prefeitos, presidentes e governadores se reelegessem quantas vezes eles quisessem. E isso aí não daria certo. Tô falando, cara, acho que por Maia não vai dar certo. Tá mandando uma mensagem bem clara aqui. Maia, a tua não vai dar certo. Não vai dar certo. Vamos observar. E aí, eu recebi isso daqui de um cara que teve uma reunião com o ministro Fábio Faria, e o cara me enviou isso daqui, umas coisas que eu quero compartilhar com vocês. Eu não sei se ele me libera a falar o nome dele, então por hora eu não vou falar. E ele perguntou pro Fábio Faria várias vezes, e o Fábio falou o seguinte, ó, o que o Fábio Faria acha que pode acontecer no nível Brasil? PEC emergencial, acho difícil de ser votada. Paulo Guedes só fala do Pacto Federativo, é o foco dele. Mas não sei se terá adesão. O Supremo deve dar interna corporis na semana que vem. Acho que o Rodrigo não forçaria a mão numa reeleição. Vem aí o mesmo discurso do Ciro Nogueira. Sabendo que Bolsonaro está forte com a classe política. Bolsonaro segue forte. A chance dele ganhar é remota, mesmo com o Supremo. Aguinaldo provavelmente será o candidato. Ele e o Lira são iguais, mesma ideologia. Pessoas de compromisso, nenhum dos dois daria problemas ao mercado. Olha só, olha a importância do mercado. O lobby do mercado financeiro é muito forte. E o governo vem se mexendo. Não vejo retrocesso. Rodrigo não quer Arthur. Deve usar a mídia e o Supremo para atacá-lo. Não acho que Aguinaldo teria vantagem. Muito difícil a chapa do Rodrigo ganhar a eleição. PSD, PP, PL, PSL rachado, bancada agro e os evangélicos, todos apoiam o candidato do governo. Vejo muito problema do lado de apoio ao lado do Rodrigo. Quem fica do lado dele é o PSDB, Baleia Rossi e o Aguinaldo. O presidente não vai dar ministério. Sugeriram meu nome. Não tenho paciência para ter essa vida. Eu falo o que penso. Ia ter atrito no dia 1. Teria mudança grande na minha vida. Minha posição é estratégica no governo. Então, tudo indica que o candidato do governo tem muita força. Ó. Olha aí agora a importância da Frente Parlamentar Evangélica, da bancada agro, e os partidos próximos. Gente, isso aqui entrando, aí sim, as pautas do governo vão começar a avançar. E você vê, ó, ainda sobre Bolsonaro, mas Bolsonaro, isso, aquilo, outro, ó. Todo mundo falando, não acredito, Bolsonaro pode ir pro PP. As condições de Bolsonaro para aceitar convites de partidos para filiação. Sem partido, desde que se desfiliou do PSL e não conseguiu viabilizar a Aliança pelo Brasil, Jair Bolsonaro tem recebido propostas de interessados. A todos, avisa que só aceita porteira fechada. Ou seja, Bolsonaro quer o comando total da sigla, em que entrar e o poder de decidir sobre direções regionais, distribuição de fundos e candidaturas. Ele tem que ter o controle de todo o partido. Então, independente do partido que Bolsonaro for, estão vendo que não é só ir, né? Não é só ir. O presidente pensa. O presidente pensa no que ele vem fazendo. E aí, comentar aqui de forma bem rápida, o Arivelto aqui trouxe um vídeo onde foi lá o Felipe Neto junto com o Barroso e o pessoal do Jota, onde ele criticava, né, o uso do entretenimento na política. E vocês viram que ele, recentemente, eu pensei que tinha colocado aqui, fez live aí com Manuela Dávila e com Guilherme Boulos. É a contradição em pessoa. E você vê que esse rapazinho vai estar aí hoje com entrevista a partir das 13 horas do Valor do Grupo Globo. Os jovens na política. Jovem de valor. Olha só como são as coisas, né? O cara vem crescendo, vem se juntando aí uma liga, né? Um cimento entre esse pessoal e os jovens. Eles estão tentando promover o Felipe Neto a todo custo. E aí, gente, vale a pena comentar algumas coisas. Está sendo algumas notícias sobre as vacinas. A de Oxford, o antagonista aqui diz que é 70% eficaz e eles dizem que a segunda dose levaria a 90%. Não sei o que vocês acham. Eu ainda acho assim que cada pessoa deve ser livre para decidir se quer tomar ou não quer. E olha só, a Moderna, que é outra vacina, é outro laboratório, criou aí uma que diz que tem 95% de eficiência e a dose vai ficar entre $25 a $37. E como são 2 doses pelo menos, ou seja, o custo por pessoa vai de 50 a $74. Gente, a gente está falando de 200 milhões de brasileiros vezes $50, vamos pegar o valor mínimo, vezes 5,38, a cotação que está aí do dia,
a gente tá falando de 53, quase 54 bilhões de reais. 54 bilhões. Vocês entendem o que é que o Dória quer? 54 bilhões. Bilhões. Olha aí a movimentação do João Dória. Olha o que ele tá preocupado. Olha o que o Dória tá preocupado. Beleza. E aí, já chegando aqui no final do vídeo, eu falei que ia comentar de forma rápida o vídeo polêmico de Bolsonaro. Quem não viu ainda, Bolsonaro colocou no Twitter, não vi se ele colocou no Facebook, um vídeo que é clássico animação, que um gigante, eu vou até falar o vídeo todo, ele botava uma pedra em cima de uma montanha, e aí a pedra escorregou, ele tentou segurar a pedra, não conseguiu, depois o gigante vai lá, pula para a pedra, e aí o pé do gigante encosta numa torre, toca o sino e a torre quebra. Quando a torre quebra, todo o reino começa a atacar a pedra e atacar o gigante, enquanto o gigante tá segurando a pedra. Ele fala, rapaz, olha assim, aquela cara assim de, é isso mesmo que tá acontecendo, vocês vão ficar assim contra mim mesmo. Aí o gigante sai, deixa a pedra vir e passa por cima. Aí tem gente que fala, mas Bolsonaro você tá falando que vai desistir do povo? É chantagem isso? Galera, não é isso, não é de jeito, olha tudo que já aconteceu. Vocês acham que o Bolsonaro ia desistir do povo só de a gente ficar de pirraça? O que ele tá falando nesse vídeo é o seguinte, tem um problema gigante, mas gigante, que se eu sair da frente, vem e leva o Brasil todo. Acabou. Acabou. Sabe, o problema que a gente tem que mirar é a pedra. É a pedra, não é aqui ficar brigando com o gigante. Primeiro a gente resolve a pedra, depois a gente vê aí a questão do gigante e a torre que o gigante derrubou. Sabe? Teve que falar, o vídeo ele não botou o vídeo inteiro, porque o início do vídeo é culpa do gigante que a pedra desceu. Que seja culpa do gigante, que seja culpa do governo, como alguns falam. Mas, meu amigo, nesse atual momento, tem uma pedra de verdade gigante. Olha o que está acontecendo na América Latina, olha o que está acontecendo no mundo, na Europa, em todos os locais. Eu acho que não é hora de ficar procurando, sabe, problemas do governo. Problemas existem, não, meus amigos, em qualquer coisa, até na melhor das empresas particulares, essas empresas no ramo corporativo. Problemas existem. Olha a frente ampla, olha a esquerda, olha o Barroso, olha o Moro, olha o Huck, olha o Felipe Neto. Eu me preocupo com essas coisas. Eu não sei vocês, mas eu me preocupo com isso. Então, pra mim, cara, respirem um pouco, respirem. E lembrem sempre que política partidária se faz com votos. Só para aqui terminar, Polícia Rodoviária, como sempre, era só 17 milhões em prejuízo. Ontem, também tivemos isso daqui, ó, uma carga de coisas que explodem aí, ó, vejam só. 66 binagas e 10 detonadores, o PRF também apreendeu. E quero fechar com esse vídeo aqui, ó. Bolsonaro foi lá no Amapá, recebido por pessoas, todo mundo celebrando o presidente. E o André fala o seguinte, ó. A realidade continua contrariando as narrativas ideológicas. O presidente avança em popularidade, pois é admirado pelo seu povo. É um homem comum, cuja liderança baseia-se no respeito e reconhecimento de milhões de homens e mulheres extraordinariamente comuns. Então, pessoal, é por isso que eu votei em Bolsonaro. Então, galera, por hoje é isso. Quero relembrar você que já temos um canal de recortes. Sempre no final do dia, já quase meia-noite, eu tô botando no ar os recortes dos vídeos. Para quem perdeu, quiser pegar um pedaço menor, até compartilhar, baixar o vídeo, tá aqui na descrição. Deixei os carimbinhos assim lá no link do Telegram também. Quero agradecer sempre aos membros do canal. Estão vindo mais membros, prometo sempre estar tentando aprimorar o canal, trazer mais coisas. E é isso. Dá aquela curtida, aquela compartilhada, não vai cair a mão, se inscreve no canal e vejo vocês amanhã. Aquele grande beijo e abraço, tamo juntos e valeu, galera!